Pegue a palavra de Deus junto comigo e abra no Evangelho relatado por Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. Evangelho relatado por Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Diga glória a Deus. Olha que benção. Vou ler mais uma vez que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora eu leio pela terceira vez e você repete em seguida, bem alto e bem forte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você crê que essa é a palavra do Senhor? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Pai bendito, santo e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada nesse momento, e ninguém veio aqui, meu Deus, ouvir o que o homem tem a falar, mas todos viemos para ouvir a tua voz e a tua palavra. Então toma agora, meu Deus, a boca do pregador, os lábios do mensageiro, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça. Remove toda barreira, todo empecilho, todo obstáculo, e que a tua palavra, uma vez enviada, agora vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Amém e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza? Muito bem. Quando Jesus vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles lhes serão fartos, a palavra não está falando de uma fome, de uma sede natural. Até porque, quando o povo teve fome, Jesus ele multiplicou os pães e deu para que todos comessem. Então, quando Jesus fala bem-aventurado os que têm fome e sede, essa fome e essa sede não é o alimento físico que nós comemos hoje, mas a fome e essa sede é por Deus. E o salmista Davi vai nos declarar melhor de fome e sede é essa que o Senhor estava falando. Aqui no Salmos de número 42, olha só o que nos ensina a palavra de Deus. Salmos capítulo 42, versículo 1. É sobre essa fome e essa sede que Jesus estava falando. Salmos 42, versículo 1, diz assim: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Diga aleluia. A água é um elemento muito importante na vida do ser humano. É ou não é? Você consegue ficar sem tomar água uma semana? Quando passa um dia a gente já está morrendo de sede, né? Então quando o salmista Davi vai dizer que a alma dele anseia por Deus, é como se o salmista estivesse dizendo, para mim sobreviver, eu dependo totalmente do Senhor, o nosso Deus. Quem também depende do Senhor, diga amém. Assim como o cervo, ele brama pela corrente das águas, assim a minha alma brama por ti. Olha que palavra forte. Assim como o cervo tem sede e brama pelas águas, o salmista, ele tem sede de Deus e da presença dele. É sobre essa sede, é sobre essa fome que Jesus Cristo estava falando naquele momento. Davi estava dizendo, assim como sem água eu morro, assim, sem Deus, eu também morro. E é muito forte essa frase, é muito forte esse tema, porque é a dependência total do Senhor que o salmista estava ali declarando. E assim tem que ser, viu? A minha fome, a sua fome, a minha sede, a sua sede pelo Senhor.
Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma por ti. Diga assim comigo: Senhor, a minha alma tem fome e sede de ti. E você sabe que alguma vez na sua vida você já ficou com fome? Não estou falando de você passar fome, não. Mas você passar o dia na rua, a manhã toda, resolvendo os seus problemas. Aí dá meio-dia, que é a hora de almoço, você diz o quê? Rapaz, eu estou morrendo de fome. Uma feijoada, uma buchada de bode. Oh, maravilha. Só comida pesada, hein? Estou morrendo de fome. E quando a pessoa sai naquele sol quente danado, que é um sol para cada pessoa, né? Hoje em dia aqui na Paraíba pelo menos é quente. Mas se você for em Natal, é mais quente ainda, viu? É conhecido como a cidade do sol. Então lá era muito quente. Então quando você sai na rua para resolver os seus problemas, que você sente aquele calor, o que é que você diz? Estou morrendo de sede. Você está doidinho por uma água gelada. Às vezes você não espera nem chegar em casa. Você compra logo uma garrafa mineral ali, daquele pessoal que está vendendo, que está com tanta sede, que você vai lá e compra água mineral. Pastor, o que é que o senhor quer mostrar com isso? Você sabe esse desejo da comida quando você está com fome? Esse desejo da água quando você está com sede? Davi estava dizendo: eu tenho esse desejo por Deus. Que desejo é esse, pastor? Um desejo tão grande de ansiar a presença de Deus na sua vida. Como é quando você está com sede? Fica doidinho por uma água. Um copo de água gelada, oh meu Deus, que maravilha, vai saciar a minha sede aqui. E Davi estava dizendo: assim como o cervo procura pelas águas, pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Diga glória a Deus. A pessoa que tem sede e fome de Deus, ela é assim. Ela anseia pela presença do Senhor, ela anseia estar com o Espírito Santo, ela anseia Deus mais do que tudo. Assim como você sente essa necessidade da comida, sente essa necessidade da bebida, assim somos nós necessitando do Senhor, o nosso Deus. E a pessoa que tem fome, a pessoa que tem sede do Senhor, ela não consegue viver, primeiro, sem Deus. A pessoa que tem fome e sede, ela não consegue viver de maneira nenhuma sem o Senhor, o nosso Deus, na sua vida. E o salmista era uma pessoa assim. Ele não conseguia viver sem a presença de Deus com ele. Porque aqui no Salmos de número 27, versículo de número 4, olha o que a palavra nos ensina. Salmos, capítulo de número 27, versículo de número 4. A pessoa que tem fome de Deus, ela não consegue jamais ficar sem a presença de Deus. Salmos capítulo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Diga glória a Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu anseio pela presença do Senhor, eu anseio estar na casa de Deus. E quando a pessoa tem fome e tem sede do Senhor, não vê a hora de chegar a hora do culto. Ah, eu preciso ir para a igreja. Oh, como é maravilhoso ouvir a palavra, como é bom ouvir o louvor. Eu sempre gosto de estar na presença do Senhor, na casa de Deus. Então você precisa ter isso. Pastor, o que significa ter fome e sede da presença do Senhor? É você ter sede e fome de estar na casa dele. Aqui o salmista vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é o que, pastor? Fome e sede da presença de Deus na vida dele. E quando nós falamos aqui, olha pessoal, vai ter culto domingo. Tem gente que diz, né, domingo tem que ir para a igreja. Infelizmente, né, porque domingo é dia de ir para a igreja, é verdade. Olha, vai ter culto na quarta-feira, busca do Espírito Santo de Deus, venha participar. A pessoa não, mas eu já vou no domingo, na quarta eu não preciso ir não.
Não, a pessoa que tem fome e sede de Deus, ela quer estar na casa do Senhor, ela quer estar na presença dEle, ela quer buscar a Deus mais do que tudo, porque assim como a fome, assim como a sede, essa pessoa anseia pela presença do Senhor, o nosso Deus. Diga glória a Deus. Estar na casa do Senhor não deve ser um peso, mas estar na casa do Senhor deve ser um momento de alegria, deve ser um momento de gratidão, deve ser um momento em que você anseia mais do que tudo. Porque a pessoa que tem fome e sede de Deus, ela não quer estar em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu gostava muito de estar na igreja. Eu trabalhava pela manhã, meio período, estudava à tarde, e à noite eu estava onde? Na igreja, vivia na igreja, até a minha mãe dizia, menino, faz o seguinte, leva a tua cama e dorme lá na igreja mesmo, você mal vem em casa? Mãe, mas eu tenho que estar lá, eu ajudava na obra, eu era obreiro. Por quê, pastor? Porque eu ansiava estar na casa do Senhor. Eu ansiava não, eu anseio até hoje. Como é bom e maravilhoso estar na casa do Senhor. Agora muito mais, né? Que eu estou 100% na obra de Deus, todos os dias eu estou aqui, e é maravilhoso para mim. É maravilhoso fazer a obra do Senhor, porque eu anseio ainda mais a presença do Senhor, o meu Deus, na minha vida. Assim como a corça que brama pelas correntes das águas, assim sou eu e assim é você que brama pela presença do Senhor. Diga glória a Deus. A pessoa que tem fome e sede de Deus, ela tem isso no seu coração. Ama está na casa do Senhor, e glória a Deus porque você veio aqui no primeiro horário do seu dia, porque eu sei que você ama estar na casa do Senhor. Diga glória a Deus. É isso que o salmista está falando. A pessoa que tem fome e sede de Deus, ela não consegue ficar sem a palavra de Deus, porque esse é o alimento para nossas almas. Sabe por quê? No evangelho relatado por Mateus, olha só o que diz. Evangelho relatado por Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Olha que forte, que diz a palavra do Senhor. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga glória a Deus. O diabo chegou para o Senhor Jesus nesse contexto e disse assim, você não está com fome? Manda que essas pedras aqui se transformem em pães para você comer. Aí Jesus olhou para Satanás e disse, nem só de pão viverá o homem. Está vendo que esse alimento que Jesus estava falando não era físico, mas era espiritual? E se o homem não vive só de pão, de que o homem vai viver? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga aleluia. Essa é a palavra que sai da boca de Deus, é sobre essa palavra que nós temos que nos alimentar dia após dia, porque aquele que tem fome, ele come ainda mais dessa palavra, anseia ouvir a palavra, anseia ler a palavra, anseia buscar conhecer mais sobre quem é o seu Deus. A pessoa que tem fome da palavra é uma pessoa que busca ainda mais a Deus. Sabe por quê? Porque quando você lê essa palavra, ela não alimenta o seu corpo físico não, mas ela alimenta a sua alma. Quantas vezes nós estávamos tristes e quando vamos ler a palavra, a alegria transborda no nosso ser. Quantas vezes nós chegamos na igreja abatido, desanimado, cheio de preocupação, e quando nós ouvimos a palavra, surge aquela alegria dentro do nosso coração. Quantas vezes nós chegamos na igreja com falta de paz, e quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos a paz que excede todo entendimento humano, que é a paz do Senhor Jesus. Diga aleluia. Essa palavra aqui, ela alimenta a sua alma. E é sobre essa fome que Jesus estava falando.
Essa palavra, ela vai trazer alegria em meio à tristeza, ela vai trazer paz em meio a guerras e esperança em meio à espera. E eu quero comer dela todos os dias da minha vida. Quem também deseja, diga glória a Deus. Essa é a comida que nós precisamos. Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, comece a alimentar a sua alma, viu? Comece a ler mais a palavra, comece a ouvir mais a palavra, comece a buscar mais sobre o Senhor, o nosso Deus. E terceiro, a pessoa que tem fome e sede do Senhor não consegue ficar sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aqui no Evangelho relatado por João, no capítulo de número 4, olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Diga glória a Deus. Esse é o relato que a palavra do Senhor está dizendo sobre a mulher samaritana e Jesus. E quando ele falou isso aqui, ele estava falando sobre água. E que água é essa, pastor? É o Espírito Santo de Deus. A pessoa que tem fome, a pessoa que tem sede, não consegue ficar sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem também ama a presença do Espírito Santo, diga amém. Está vendo? A comida que Jesus estava falando era a palavra de Deus. O que foi que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. E a bebida que Jesus estava falando era essa água, o Espírito Santo de Deus que salta para a vida eterna. Diga glória a Deus. Então você precisa ter essa fome e essa sede pelas coisas espirituais. Agora eu quero que você preste bastante atenção agora. E quando é que nós não temos fome? O corpo físico, quando é que você não tem mais fome? Quando você já está saciado, quando você já está cheio. Quando é que você não tem sede? Quando você já está satisfeito. Lembra do menino? O menino chega para a mãe e diz: mãe, eu quero comer alguma coisa antes do almoço. É mais ou menos umas 10 horas da manhã, o almoço de meio-dia. Aí a mãe diz: que conversa, menino? Se você comer, você não vai almoçar? Vou, mãe, vou com certeza. A mãe vai lá dar um biscoito para o menino, uma bolacha. O que é que vai acontecer na hora do almoço? O menino não vai comer não, porque ele já está cheio. O menino não vai querer almoçar não, porque ele já está saciado. Pastor, e quando é que as pessoas não têm fome e não têm sede de Deus? Quando elas já estão cheias. Mas cheias de quê? Porque o salmista vai dizer que a alma dele anseia pelo Senhor, assim como o servo anseia pela corrente das águas. Quando a pessoa não tem sede e fome de Deus, essa pessoa está cheia de quê? Na sua alma. Está cheia de quê? No seu ser. A palavra de Deus nos ensina. Quando a pessoa não tem sede de Deus e não tem fome da palavra, primeiro, é porque a pessoa já está cheia dos enganos e das riquezas dessa vida. Aqui no Evangelho relatado por Mateus, no capítulo de número 13, olha o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra
e fica infrutífera. Diga misericórdia. A palavra ela não produz mais o resultado, porque a pessoa já está cheia dos cuidados dessa vida. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Não ficar cheio dos enganos e das riquezas dessa vida, a ponto de não ter mais sede, a ponto de não ter mais fome da palavra de Deus. O trabalho, o sucesso, os objetivos, as diversões, tudo na sua vida toma espaço. E esse espaço que é de Deus. E a pessoa fica cheia dos enganos e riquezas dessa vida. E às vezes a gente diz, olha, vamos para a igreja, vai ter reunião. Pastor, é que eu estou trabalhando muito, estou sem tempo nenhum. Nem no domingo eu posso ir na igreja, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra, porque eu preciso correr atrás dos meus objetivos. E a pessoa começa a se encher. Se encher de quê? Dos enganos e riquezas dessa vida. Isso começa a fazer a pessoa ficar saciada. Ponto de não ter mais fome e nem sede de Deus. E tem pessoas que dizem, pastor, eu não preciso de Deus não, viu? Eu sou bem sucedido, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu já tenho tudo, para que eu vou precisar de Deus? Porque essa pessoa que pensa assim, ela já está cheia, já está farta, já está saciada dos enganos e das riquezas que existem nessa vida. E você tem que ter cuidado com isso. Você não pode deixar que as coisas desse mundo encham a sua alma, a ponto de você não ter mais fome, a ponto de você não ter mais sede da presença do Senhor, nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando a pessoa não tem sede nem fome de Deus, é porque ela já está farta, pela ambição de querer ainda mais do que ela ainda não tem. Pastor, é pecado eu querer algo melhor para a minha vida? Lógico que não. Mas você não pode deixar que esse desejo de ter mais seja maior do que a sua fome e do que a sua sede pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. A segunda coisa é essa, a ambição. A terceira coisa que enche o ser humano, a ponto de não ter fome nem sede da presença de Deus, é os desejos da carne. A pessoa se entrega aos desejos da carne, começa a praticar as coisas do mundo e começa a deixar de ter sede e fome da presença de Deus. E você não pode ser assim, viu? Você precisa ter sede e fome da presença de Deus. Você não pode deixar que os cuidados desse mundo, que as coisas desse mundo saceiem a sua alma a ponto de você dizer, pastor, eu acho que eu não preciso mais de Deus não, viu? Ou então você está dando mais importância às coisas do mundo do que a fome e a sede da palavra de Deus. A pessoa que tem fome e sede da palavra do Senhor não consegue ficar sem isso. E eu quero te dizer isso nessa manhã. Tenha cuidado para que nada deste mundo venha saciar a sua fome a ponto de você não ter mais fome e nem sede da presença do Senhor, o nosso Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, como pastor, que eu posso ter sede e fome da presença de Deus? Aqui no Evangelho relatado por João, no capítulo de número 16, versículo de número 8, vai dizer como que você vai ter mais sede, como que você vai ter fome, ainda mais da presença do Senhor, da sua palavra e do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo de número 8, diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Sabe quem é esse que vai vir? Aliás, que já veio? É o Espírito Santo. É Ele quem nos mostra que nós precisamos mais do Senhor. É Ele quem nos faz que nós venhamos reconhecer o nosso pecado. É Ele quem nos faz que nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos contra Deus. É o Espírito Santo
quem causa essa fome, quem causa essa sede pela palavra e pela presença de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. E você precisa dessa fome, você precisa dessa sede pela palavra de Deus, pela presença do Senhor e por tudo aquilo que a palavra de Deus, Ele nos ensina. É isso que causa fome, é isso que causa sede em nós, a presença do Espírito Santo. E é por isso que nós iremos buscar a Ele hoje. Porque talvez você que está aqui hoje diz, pastor, realmente eu tenho dado importância mais às coisas do mundo. A minha alma tem ficado cheia dessas coisas do mundo. Eu não tenho dado importância à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo. Eu quero mais dessa fome, eu quero mais dessa sede pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. E nós iremos orar. E em nome de Jesus você vai receber do Espírito Santo nesta manhã. Você acredita que tem pessoas que está tão cheia desse mundo que nem deseja ir para o céu? Quando a gente diz, olha, Jesus está voltando. Ixi, pastor, diz a ele que espera um pouquinho aí, porque eu comprei um carro agora. A minha casa saiu agora do papel. Eu quero usufruir um pouquinho. Eu estava assistindo um podcast bem interessante. Aí um rapaz que não era convertido disse, para que eu ir para o céu? O céu é um lugar chato. Eu quero ficar aqui mesmo nessa terra. Eu tenho tudo o que eu preciso. Para quê? Eu vou desejar ir para o céu? Eu não quero não, é um lugar muito chato. Sabe por quê? Porque a alma dessa pessoa já está cheia dos prazeres e das coisas desse mundo. Não deixe isso acontecer. Não deixe que esse mundo encha a sua alma a ponto de você não querer mais nem ir para o céu. Pois é. Quando nós dizemos assim, olha, Jesus está voltando, isso causa alegria ou tristeza para você? Para mim causa alegria, porque eu sei que eu vou estar com o Senhor eternamente, dizendo santo, santo para todo sempre, para a honra e glória do Senhor. Então não deixe que nada venha saciar a sua alma, a não ser a palavra e o Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo de número 5, volte comigo por gentileza, no versículo de número 6, nos ensina o seguinte, onde nós iniciamos a palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Está vendo a promessa de Deus? Você vai ser farto. Aquele que tem fome e sede da presença do Senhor. Fartos de quê, pastor? Fartos do Espírito Santo. Fartos da palavra de Deus, que é ela quem nos alimenta. Quem também quer ser fartos, diga glória a Deus. O Senhor promete isso. E é isso que nós vamos orar agora, pedindo a Deus que assim faça na nossa vida. Se coloque todos de pé e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, o nosso Deus. Feche os seus olhos, por gentileza, para que você receba o Espírito Santo. É necessário primeiro que você receba a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você pode dizer, pastor, mas realmente a minha alma tem se saciado com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, e o que eu quero mesmo é o Senhor Jesus. E quando você receber o Jesus, eu tenho certeza que essa sede e essa fome pela palavra de Deus e também pelo Espírito Santo, ela vai nascer no seu coração. Então, por isso, o primeiro passo que você tem que fazer é receber a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Quem aqui já fez isso, diga glória a Deus. Aos meus olhos todos já são salvos, mas eu quero falar com você que está assistindo essa mensagem, seja no YouTube, seja no Instagram. Você já entregou a sua vida para Jesus? Será que a sua alma está sendo saciada pelos prazeres do mundo? Será que a sua alma está sendo saciada pelos enganos? Ou será que você está buscando a palavra de Deus e a sua justiça? Você pode dizer, pastor, a minha alma, na verdade, não tem sede, não tem fome da presença de Deus. É porque você ainda não tem Jesus na sua vida. E o primeiro passo para que venha nascer essa sede e essa fome na sua vida
é você recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu não sei quem é você, mas o Senhor, Ele sabe. Quer entregar a sua vida para Jesus agora e receber mais dessa fonte de vida? Então, onde você estiver, se puder se ajoelhar, assim como eu vou fazer aqui na sede estadual da Paz e Vida, se ajoelhe. Mas se você não puder, apenas repita essas palavras. Você pode dizer: pastor, eu não consigo, eu estou trabalhando, eu estou ouvindo no meu fone, eu estou dentro do ônibus. Mas se você repetir essas palavras, eu tenho certeza que essa fome, essa sede de Deus, que nós ansiamos tanto, você também terá na sua vida. Por isso, você que está me assistindo à distância, feche os seus olhos se você puder e diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e era tudo o que eu precisava, porque eu entendi que eu anseio pela Tua presença. E eu aceito hoje a Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Deixe eu orar pela sua vida, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Aonde essa pessoa estiver, meu Deus, aceitando a Ti como Salvador, eu te peço que o Senhor venha mantê-la nos Teus caminhos. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor a cada dia mais venha fazer com que essa pessoa venha Te buscar e que venha ter essa sede, essa fome pela Tua presença, pela Tua palavra, e que assim seja feito em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Parabéns pela sua escolha, fique firme na fé, em nome de Jesus.